A paz do Senhor para você e sua família. Vamos ler mais um texto na palavra de Deus, João capítulo 21, versículos de 1 a 3. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que relata os últimos momentos de Jesus aqui na terra, após ele ter ressuscitado. A Bíblia nos informa que Jesus, após ressuscitar, ele esteve por espaço de quase 40 dias antes de voltar ao Pai. Entre tantas coisas, o objetivo era conscientizar os seus discípulos de que ele, na verdade, estava vivo, e também dar-lhes mandamentos para que eles dessem continuidade ao trabalho que ele havia começado. No capítulo 20, e versículos 19 até o 31, Jesus, ele, após ter ressuscitado, ele se apresenta no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, triste porque o seu mestre havia sido morto. E Jesus lá se apresentou a ele, dando prova de que havia ressuscitado. Depois, nesse texto que nós lemos, a Bíblia nos informa que Jesus aparece outra vez aos seus discípulos, e nesta hora Jesus encontra eles no mar pescando. A Bíblia chama de o mar de Tiberíades. Os discípulos estavam pescando, com certeza tristes, conforme os estudiosos da Bíblia diz que os discípulos, eles estavam tristes, desanimados, e eles foram pescar porque pensavam buscar a sobrevivência deles e de suas famílias. Mas olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que essa atividade da pesca era uma atividade que, apesar de eles serem pescadores, há quem diga que eles eram peritos na pesca. Pedro, por exemplo, ele tinha fabrico, ele tinha empresa de pesca. Apesar deles serem pescadores, essa tarefa já havia sido encerrada. Encerrada quando? Quando Jesus os chamou para se tornar seus discípulos. E a gente encontra isso nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Se você ler Mateus 4, 19 e 20, você vai encontrar Mateus registrando que Jesus disse: olha, a partir de agora vocês não serão mais pescadores de peixes, mas de homens. Ou seja, Jesus estava indicando que a partir de agora eles iam se dedicar ao evangelismo, pregar o evangelho, levar a salvação aos perdidos. Então, a gente encontra isso em Mateus 4, 19 e 20, Marcos, capítulo 1, 17 e 18, e ainda Lucas 5, 10 e 11. Ambos os evangelistas registraram que esta atividade da pesca havia encerrado para os discípulos no momento que Jesus os encontrou. Nesses registros que a gente citou, a gente encontra que Jesus foi até onde eles estavam pescando. Os chamou para que o acompanhasse, e eles seguiram Jesus pelos 3 anos do seu ministério. Mas após terem matado Jesus,
Os discípulos se desanimam e voltam para a pesca, fazendo aquilo, como eu disse, que já havia sido encerrado pela chamada que Jesus tinha na vida daqueles homens. Então, no versículo 1, a Bíblia diz: depois disto o quê? Depois de quê? Do que está no capítulo 20, versículos 19 a 31, como eu já citei. Se você ler esse contexto, você vai ver que Jesus teve uma oportunidade no cenáculo onde se apresentou a eles e mostrou para eles os sinais, dos cravos nas suas mãos. A Bíblia diz que Tomé não creu, porque Tomé na hora não estava presente. Depois deste cenário, Jesus se apresentou a eles. A Bíblia diz outra vez, porque, claro, teve a primeira. E eles estavam no mar pescando, como já citei. No versículo de número 2, diz assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então aqui estavam os principais apóstolos que Jesus havia chamado, entre eles o apóstolo São Pedro, a quem Jesus realmente chamou para ser seu discípulo e posteriormente se tornou apóstolo. Quando chega no versículo de número 3, diz o texto: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Observe uma coisa: Pedro foi quem iniciou a volta para a pesca. Mas em relação ao cessar dessa atividade, não só Pedro, mas todos os apóstolos sabiam que não era mais para se envolver nisso. Eu fico pensando, na hora que Pedro chamou para voltar à pesca, não era para ele dizer a Pedro: Pedro, você não lembra do que Jesus falou para nós? Por que vamos voltar? Você não lembra que Jesus disse que a partir daquele momento a gente não voltaria mais à pesca? Mas é interessante que nenhum daqueles discípulos fizeram essa advertência, lembrando a Pedro que tinha cessado essa atividade. Ao contrário, eles disseram: nós vamos contigo. Quantas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem falado para nós? A gente deixa, quando eu falo esquecer, não significa, eu não estou falando que saiu da lembrança da mente, mas o esquecer que eu me refiro é dar atenção, levar a sério aquilo que Jesus tem falado para nós. Mas a Bíblia diz no versículo 3 ainda que naquela noite nada apanharam, naquela noite. O que significa dizer que nas noites anteriores, antes de serem chamados por Jesus, eles iam e pescavam, traziam peixes para casa, porque eles viviam da pesca. Mas nessa noite, diz a Bíblia, que nada apanharam. Por que essa noite não conseguiram pescar? Porque essa noite, queridos, já fazia parte de um novo projeto que Deus tinha estabelecido para a vida daqueles homens. Essa noite já era um tempo novo. Essa noite já era uma etapa nova na vida deles. Essa noite não fazia mais parte daquele período antes do encontro de Jesus. Por isso que não deu certo. Porque essa noite, ou a atividade que essa noite, ou que eles foram exercitar, não é? As atividades que eles foram exercitar nessa noite eram atividade do tempo em que eles não conheciam a Cristo. Não deu certo.
E aqui nós temos uma lição. Todos nós, quando nós começamos a fazer aquilo da velha vida, antes de aceitarmos a Cristo, não dá certo, as consequências aparecem, as dificuldades aparecem. E foi o que aconteceu com os discípulos, não tiveram peixes, as suas redes não alcançaram peixes, porque o Deus que os chamou para o seguir, era o mesmo Deus que fazia com que os peixes se desviassem das redes. Porque Deus, ele manda no céu, na terra, nas águas, a Bíblia diz isso. Então eles jogavam as redes, mas não vinha peixe, porque eles estavam ainda ligados com aquelas atividades que no passado estiveram envolvidos por todo o resto da vida. Aprendamos nesta lição bíblica que aquilo que pertence à velha vida, querido, aquilo que foi do tempo anterior a Cristo, deve-se deixar para trás, deve-se ser abandonado definitivamente na nossa vida. Talvez você está lamentando, talvez você está chorando, talvez você está vivendo uma vida de inquietação, é porque você está usando as mesmas armas, as mesmas coisas, as mesmas práticas daquele tempo quando você não conhecia o Evangelho. Não vai dar certo. Eu quero dizer a você, mude, aceite a realidade que Deus estabeleceu para você, para que tudo possa dar certo. Amanhã nós voltaremos ainda a comentar nesse texto sagrado o que fez os discípulos voltarem à pesca. Eu vou citar aqui pelo menos 3 coisas que ainda estavam com os discípulos, apesar de mais de 3 anos andando com Cristo. Mas tinham 3 coisas que eles não conseguiram separar-se delas ou jogá-las fora, o que os fez voltar de novo à pesca. Amanhã a gente trata disso, tá bom? E eu espero você aqui nesse canal. Eu peço a você que deixe o seu like, o seu comentário, mande para o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no canal. Assim, eu e você, nós vamos juntos levando esta palavra a mais pessoas depois de nós. Que Deus abençoe você e família e até o próximo, se Deus quiser.